João capítulo 11, 55, até o capítulo 12, versículo 11. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. E, para vocês entenderem os próximos versículos, olhem o título do 11. Qual é o título do 11? A morte de Lázaro. Todo o capítulo 11 é sobre a morte de Lázaro. Nós estamos no final do relato da morte de Lázaro. Agora vejam o versículo 55. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. 6 dias depois, antes da Páscoa, Jesus chegou 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Quem está falando isso? João, um dos 12, certo? Então, João conhecia o Judas, e o Judas costumava tirar dinheiro da bolsa comum dos discípulos. Versículo 7, respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro. Mas, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Mantenha o texto aberto, que eu vou, já que a gente está com a Bíblia aberta nesse momento, deixa eu fazer algumas explicações que eu faria depois, deixa eu antecipar. Veja o versículo 17. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Então, pessoal, veja o seguinte. Lázaro tinha isso hoje, num mundo globalizado, num mundo de internet, as informações do mundo inteiro, um morto há 4 dias ressuscitado seria notícia no mundo inteiro em pouco tempo. Uma pessoa que estava morta e ressuscitou, morta há 4 dias. E não foi essa ressurreição de Lázaro não foi assim, não estava só Maria, Marta, Lázaro e Jesus, tinha uma multidão. Vejam ali, a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro. Isso foi público, a ressurreição de Lázaro, 4 dias depois, tanto que mandaram, Jesus nem abre, porque já está cheirando mal. 4 dias depois, tinha muitos ali, tinha uma multidão ali, quando Jesus ressuscitou Lázaro e mandou Lázaro sair do túmulo. Por mais que a gente não tivesse jornais na época, o que aconteceu? A multidão continuou a espalhar o fato. Então, a multidão espalhou esse fato. Jesus tinha ressuscitado Lázaro morto há 4 dias. A notícia se espalhou, e se espalhou rapidamente. E daí, o que aconteceu? Se vocês voltarem para o capítulo 11, no versículo 54, diz assim: por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Jesus teve que se retirar um pouco. A ressurreição de Lázaro já estava próximo da Páscoa, mas por causa das Jesus teve que se retirar por alguns dias para Efraim. E agora Jesus se aproxima de novo. E Jesus vem para Betânia. Frei que teve lá.
não sei como eles deve ter tido. Foi para Betânia ou não? Betânia fica mais ou menos, na época, 3 quilômetros. Hoje, com estrada, mais ou menos 6, 7. Mas, não sei que nome eles falaram lá. Essa cidade hoje, Betânia hoje, em árabe, se chama El Lazaria. El Lazaria, que significa cidade de Lázaro. Esse evento de Lázaro se tornou tão impactante que a cidade hoje em árabe é chamado de El Lazaria. Era Betânia, mas hoje é El Lazaria, a cidade de Lázaro. E no túmulo de Lázaro foi construída uma igreja, onde teria sido, de onde Lázaro teria saído. Foi impactante isso. Mas Jesus agora vem e estamos a 6 dias da Páscoa. Era sábado, o sábado anterior. No domingo, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Era o sábado anterior. E daí, para terminar, antes da mensagem, já estou antecipando parte da minha mensagem. Vejam o que aconteceu. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia e se reuniu. Daí Jesus, deixa eu mostrar o versículo 9. Veja o versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. 12, 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, nesse jantar, uma multidão de judeus que descobriu que Jesus estava ali, porque Jesus agora voltou de Efraim e está de novo em Betânia, e uma multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Portanto, no sábado à noite, uma multidão de judeus, já em Jerusalém para a festa da Páscoa, descobriu que Jesus estava em Betânia, 3 quilômetros. E uma multidão foi para lá. Era o jantar. Essa multidão estava esperando Jesus terminar o jantar. Isso é sábado à noite. Domingo de manhã ele vai para entrar em Jerusalém. Pessoal, o que aconteceu em Jerusalém naquela data? Jerusalém está em polvorosa. Se vocês leem tudo, o pessoal em Jerusalém está se perguntando, será que ele virá a festa? Será que ele virá a festa? Isso está descrito no capítulo 11. E no sábado à noite já tinha uma multidão que foi lá para o jantar, esperando Jesus terminar o jantar, para ver Jesus e Lázaro. O que acontece no domingo de manhã? Essa multidão que estava com Jesus no sábado vem vindo. Jesus e uma multidão o seguindo, de Betânia. E uma multidão esperando, porque ele tinha ressuscitado Lázaro. Será que ele virá a festa? E quando ele sabe que ele vem vindo, 3 quilômetros, uma multidão se reúne aqui, uma multidão vem atrás. E é uma junção de multidões que começa a clamar: bendito que vem em nome do Senhor. Ele tinha ressuscitado Lázaro. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Compreende que bonito isso? Que eventos. Nós estamos entrando na Semana Santa aqui. Mas era no sábado ainda. Eu estava falando de uma forma bem empolgada, porque é empolgante o encontro dessas multidões, porque Lázaro tinha ressuscitado e eles têm grandes expectativas com a entrada de Jesus em Jerusalém, que para eles talvez fosse o sucessor de Davi, o tão esperado, um líder político que vai libertá-los do Império Romano. Mas Jesus não entrou em Jerusalém para isso. Jesus entrou em Jerusalém por mim, por nós. Não para a glória, mas para a cruz. Jesus entrou em Jerusalém para buscar-nos com ternura. Que amor glorioso, que preço tão grandioso, inaudita graça. Hoje, tem muitas coisas que servem para mensagens, mas vou ficar no jantar. Nesse jantar de sábado à noite. E nos personagens do jantar. Quem participou desse jantar?
e vou chamar de a ceia dos agradecidos. Sábado à noite, antes do domingo, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Sábado à noite em Betânia. Jantar. Alguém ofereceu um jantar para Jesus. Quem foi? Lembra, Mária? Foi você leu o texto ontem. Foi você que leu, que eu lembro. O texto de Marcos. Porque o texto de João não fala na casa de quem foi. Só fala quem estava presente. O texto de Marcos fala na casa de quem foi. De quem foi? Lembra? Simão o leproso. O jantar foi na casa de Simão o leproso. Lázaro estava presente, Marta estava presente, Maria estava presente, mas o jantar foi oferecido por Simão o leproso. O que me chama a atenção? O que nos chama a atenção? Quem está oferecendo o jantar, seu Jaime? O leproso. Ele jantou na casa de Simão o leproso. Simão o leproso podia ser na casa de Lázaro. Tantas vezes, e no decorrer da semana, a Bíblia vai falar que no decorrer da Semana Santa, Jesus sempre, como era 3 quilômetros de distância, Jesus ia para Jerusalém e todas as noites, de tardezinha, ele voltava para Betânia e dormia na casa de Lázaro. Mas o jantar da sábado não foi na casa de Lázaro, teve outra pessoa que ofereceu o jantar e foi Simão o leproso. Por que isso me chama atenção? Porque, pessoal, vocês lembram o que era lepra na época? Incurável. Doença incurável. Não só incurável, uma doença que tirava a pessoa da sociedade. Os leprosos não podiam ficar nas cidades, porque era uma doença transmissível. Então, os leprosos tinham cidades, leprosários, para leprosos. Os leprosos tinham que viver afastados da sociedade. Eu não lembro agora quantos metros, tinham um número de metros que os leprosos não podiam chegar perto de pessoas saudáveis. Os leprosos eram completamente afastados da vida comunitária, das famílias, da vida comunitária, e iam apodrecendo, porque a carne ia apodrecendo sem tratamento. Eles iam perdendo partes dos seus corpos. Era uma doença que condenava a pessoa a uma vida absolutamente miserável e condenada em todos os sentidos, porque pessoalmente vai apodrecendo, vai perdendo e não tem cura, e socialmente está fora da sociedade, não tem nem como a família apoiar, compreende? Agora, como é que Jesus foi jantar na casa desse homem? Se esse homem ofereceu um jantar na casa dele, é porque Jesus já o tinha curado. Jesus o tinha curado e ele já tinha passado por todos os rituais de restabelecimento na sociedade, que incluía ficar alguns dias afastado, se mostrar ao sacerdote, fazer rituais de purificação, se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote atestasse que essa pessoa de fato estava curada e podia ser reinserida na sociedade. Portanto, Simão já tinha passado por todo esse processo, tinha sido atestado como curado, estava reinserido na sociedade, estava de volta na sua casa. E agora, ele faz um jantar para Jesus. Ger, se fosse você não faria um jantar para Jesus também? Nossa. Entende o que significa isso para a pessoa, o que significa isso para a família da pessoa? Ter o membro da família restabelecido, curado, poder ter em casa, e a pessoa ter sido salva da morte. Salva da desgraça social, da desgraça corporal, de tudo. Imagine a gratidão desse homem. A gratidão desse homem pela cura física, pelo restabelecimento. Ele está profundamente grato. Lázaro podia ter feito o jantar na casa dele, mas Simão, o leproso, fez questão
de chamar Jesus para sua casa. E chamou Lázaro também. Lázaro estava presente. Mas o jantar foi na casa do Simão, o leproso. Agradecido, grato pela cura. Bonito. Quem mais estava nesse jantar? A Bíblia diz que Lázaro estava nesse jantar. Lázaro sentou-se à mesa com Jesus. Isso João diz. Agora, quem é Lázaro? Aquele que algumas semanas atrás tinha morrido e depois de 4 dias Jesus tinha chamado ele de volta para fora do túmulo, ressuscitado. Tinha ganho vida de novo. Tinha sido ressuscitado. Vocês podem imaginar a gratidão de Lázaro? É o jantar dos agradecidos. O leproso ofereceu o jantar. Uma gratidão a Jesus total, total. Ele devia a vida a Jesus. Participa desse jantar o ressuscitado. Lázaro, o ressuscitado, que tinha morrido e Jesus tinha restabelecido a vida. Gratidão. Participa desse jantar, e eu não vou colocar aqui Marta. Marta também. Era irmã. Quando Lázaro morreu e Jesus estava vindo, Marta saiu da cidade, foi receber Jesus lá fora da cidade e disse: Jesus, se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Marta. E daí Jesus diz para Marta, né? Vamos lá, Marta, tenha fé. Chama. Marta está ali servindo a mesa. Grata pelo irmão restabelecido, pelo irmão ressuscitado. É a ceia dos agradecidos. As pessoas que estão nesse jantar são pessoas que esbanjam gratidão a Jesus. Mas tem mais uma mulher que estava nesse jantar. O caso dessa mulher é um pouquinho controvertido, mas vamos lá. A outra é Maria. Agora eu coloquei Maria a pecadora. O texto diz que era Maria, a irmã de Lázaro, que estava ali. Maria, a irmã de Lázaro, que derramou o óleo de nardo puro na cabeça de Jesus. E foi criticada por Judas, porque aquele valia 1 ano de salário, aquele perfume. E Jesus disse: ela está me preparando para a minha morte. Foi Maria, irmã de Lázaro. Mas por que eu coloquei pecadora, dona Lila? Sabe por quê? Porque a gente não pode confundir, foram 2 momentos diferentes. Esse momento aqui está no 3º ano de Jesus e antes da Semana Santa, certo? Sábado antes da Semana Santa. Teve um outro acontecimento muito parecido, que está descrito em Lucas capítulo 7, a senhora confere em casa depois. Lucas capítulo 7, quando também uma mulher também derramou óleo na cabeça de Jesus e chorou e secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Muito parecido com esse episódio, mas é outro. Esse episódio está em Lucas capítulo 7, João Batista ainda era vivo, era o início, o 1º ano do ministério de Jesus. Então nós temos algo muito parecido no 1º ano e no 3º ano do ministério de Jesus. E agora, pessoal, muitos não concordam, mas eu vou mostrar para vocês que, para mim, a mulher era a mesma. Sabe por quê? Provo. João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Maria era a mesma. Ele está citando o caso anterior, porque o caso posterior ainda vai acontecer. Compreende? Quem era a mulher? Quem era a que tinha feito 3 anos antes? Era Maria, a irmã de Lázaro.
Só que se a gente vai para Lucas capítulo 6, o título de Lucas capítulo 6 em muitas Bíblias diz a mulher pecadora. Era um jantar e o dono da festa do jantar, quando Maria naquela vez derramou um perfume de alabastro, são textos diferentes, quando Maria derramou o óleo de alabastro sobre Jesus e secou com seus pés, o dono da casa pensou assim: se ele fosse profeta de fato, ele saberia quem é essa pecadora aí que está enxugando os pés. Pecadora na época era usado, esse termo pejorativo era usado para prostitutas. Por isso que muitas vezes se diz que essa era Maria Madalena. Não sei se era mesmo, mas o fato é que em Lucas 8 já fala de Maria Madalena no mesmo contexto. Pode ser que fosse. Fato é que essa Maria era uma mulher pecadora, que na época era sinônimo de prostituição. Agora veja, pessoal, era a mesma. Ela repete, ela já tinha feito 3 anos e ela repete isso naquele jantar. Maria. Vamos pensar algumas coisas aqui. Como é que Lázaro e Marta provavelmente conheceram Jesus? Provavelmente foi através de Maria, que lá, 3 anos antes, havia se lançado aos pés de Jesus, chorado e enxugado os pés de Jesus com seus próprios cabelos. A mulher pecadora, que Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Provavelmente essa mulher voltou para casa e levou seus 2 irmãos a Jesus. E Lázaro, esse Lázaro tão conhecido na Bíblia, e Marta, provavelmente conheceram Jesus através de Maria, a pecadora, a prostituta, que foi salva por Jesus. Agora, pessoal, pensem de novo na alegria de uma vida resgatada, na alegria de uma prostituta resgatada, na alegria de irmãos que têm essa mulher de novo em casa, na alegria de toda uma família com Jesus. É uma vida resgatada, é uma vida salva. E Maria agora, prestes a Jesus entrar em Jerusalém, Maria de novo quebra ou derrama esse óleo caríssimo na cabeça de Jesus, e de novo se lança aos pés de Jesus, e de novo seca os pés de Jesus com o seu cabelo. Gratidão. Depois de 3 anos, Maria continuava absolutamente grata a Jesus, grata pela sua vida salva. É a gratidão de toda uma família. Marta está ali servindo a mesa, Lázaro está ali. Quem participaria do jantar hoje? Owen participaria do jantar hoje? Câncer extremamente agressivo alguns anos atrás, está viva aqui, saudável, né? Vida resgatada. Participaria do jantar com muita gratidão a Deus pela vida, por estar celebrando a vida que foi restabelecida por Deus. Marido participaria junto, alegre junto? Participaria. Dona Elisa, depois do acidente lá, que tinha tudo para resultar em morte, né? Perto de Tibagi lá. Estaria no jantar, vida resgatada, muito grata a Deus pelos muitos anos de vida que concedeu depois disso e pelas muitas bênçãos, sim. Quem estaria nesse jantar? Teve mais alguém que passou por situações aí bem complicadas ou que teve a vida salva? Então, ótimo. Participarias grato a Deus pelo que Deus já fez. Mas só esses? E nós? E os outros? Nós participaríamos do jantar também?
E nós teríamos a atitude de Maria nesse jantar. Seu Jaime, o senhor e o Albert, não. Porque nós não temos cabelo, né, para enxugar os... Mas a atitude do coração, meus irmãos, a atitude do coração, nossa. Aquelas pessoas gratas naquela ceia estavam agradecendo porque Jesus não tinha morrido ainda. Isso era sábado, Jesus vai morrer na sexta-feira santa. Que aquelas pessoas estavam gratas é pela vida restaurada, o leproso que voltou à vida, que foi restabelecida a sociedade e a família. Lázaro que foi ressuscitado, Maria que foi salva da prostituição, foi perdoada. O que essas pessoas ganharam foi um pouco mais de vida nesse mundo. E já estavam extremamente gratas. O que nós ganhamos? O que nós ganhamos? Um pouco mais de vida nesse mundo? Nós somos pós sexta-feira santa, né? Nós já olhamos para o que Jesus Cristo fez no final daquela semana, pela sua morte por nós. A morte, ó, que amor grandioso, né? Inaudita graça. Jesus conquistou no final daquela semana foi salvação eterna para nós, vida eterna. Nós estaríamos no jantar? Sim, com muito mais gratidão. Eu estaria. E só quero fazer uma última pergunta. A gente teria a mesma atitude de Maria? A gente se jogaria aos pés de Jesus? Porque isso era uma humilhação. O que ela fez foi um sinal para muitos, de humilhação, se jogar nos pés de Jesus. Para uma mulher judia, nem se soltava os cabelos, que dirá soltar os cabelos e enxugar os pés. O que ela fez foi um sinal de extrema humildade, de humilhação, se jogando aos pés de Jesus e secando os pés de Jesus. Nós estaríamos dispostos a nos humilhar, a ter essa atitude humilde de nos jogar aos pés de Jesus? Se Jesus aparecesse aqui hoje, nós nos jogaríamos aos pés de Jesus? Será essa humildade de se jogar aos pés de Jesus? Eu quero só que vocês pensem nisso, porque a gente não precisa fazer isso. Não é porque Lázaro não se jogou aos pés de Jesus e não secou os pés de Jesus com seus cabelos que Lázaro não estava agradecido. Mas eu quero, na atitude de Maria, eu gostaria de fazer a gente pensar. Nós estamos entrando na Semana Santa de novo, nós estamos entrando na Quaresma, nós estamos nos aproximando da morte, esse período de reflexão tão profundo de que Jesus deu a vida por nós. Não vamos entrar com frieza nesse período, não vamos passar por esse período com frieza, sem reflexão. Meus irmãos de coração, a atitude de Maria é de uma humildade extrema, é de uma dependência extrema. Ela se joga e ela não está preocupada se os outros vão considerar isso humilhação ou não. Ela não está se perguntando isso, ela está grata, 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 grata. Ela se joga, é gratidão pura, é dependência. Sem Jesus, a vida dela não seria nada. Então ela se joga, ela se humilha. Sem Jesus ela não era nada. É dependência, é humildade, é gratidão. E essa é a atitude nossa, né? De a gente reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus não há esperança para mim. Quem busca lá, quem sou eu para merecer isso? Eu não sou nada. Sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus, morte eterna para mim. Sem Jesus eu sou um pecador. Mas com Jesus eu sou um pecador como Maria, um pecador perdoado.
Com Jesus, eu sou um pecador, remido e salvo. Com Jesus, eu tenho a vida eterna. Eu devo a minha vida a Jesus. Humildade, dependência, se curvar aos pés dele e gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. Gratidão sempre, sempre. Foi por amor. Foi puro amor que Jesus demonstrou por nós aquela semana, passando por tudo que passou. Foi por mim, foi por nós. Eu quero estar no jantar. E eu quero ser mais um dos gratos a Deus. Por tudo que Ele fez e faz por mim. Todos nós, né? Amém.